Graça e paz, abençoado de Deus, com toda sorte de bênção. Sempre nas nossas mensagens, costumo falar abençoado, porque da cruz para frente, Deus ele já nos abençoou. Então Deus vai abençoar antes da cruz. Da cruz para frente, Deus já nos abençoou. Então nós todos somos abençoados. Efésios capítulo 1, versículo 3. Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção. Então nós somos abençoados, ainda que muitos não tomaram posse. Mas esse não é o versículo para a nossa meditação. Nós vamos estar hoje meditando no livro de Apocalipse, né? Um livro muito temido. Mas vamos ver o que o Senhor irá falar conosco através dessa palavra. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Só apenas um versículo para nós trocar uma ideia nessa noite. Diz assim, Apocalipse 21, 4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. O que você tem em mente quando você lê essa palavra, né? Realmente, essa lágrima que sai dos nossos olhos é que o texto realmente quer falar? O que vem à sua memória quando diz ele enxugaria dos nossos olhos toda lágrima? Porque ali já não haveria mais morte, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Eu levei 15 anos mais ou menos acreditando que isso seria algo real, nós estaríamos em um mundo que não haveria mais dor, ninguém ia chorar, mas isso é coisa humana, não é? Choro é humano, lágrima é humana. Então como seria essa palavra, esse versículo no nosso mundo hoje? Já podemos observar que isso não é coisa carnal, porque os nossos olhos, ele precisa de lágrima para lubrificar os nossos olhos. Se nós ficarmos com os olhos parados dentro de poucos minutos, não vamos conseguir, porque vai ressecar e vai precisar movimentar essas palpilhas dos nossos olhos, né? Então, vamos ver então o que o texto diz. Não haverá mais morte. Que morte seria essa? Seria morte física ou seria uma morte espiritual? Se nós formos voltar em Gênesis capítulo 3, versículo 3, o que Gênesis 3 vai dizer para nós? Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morra. Então Deus deu uma ordem para Adão para não comer daquela árvore que estava no meio do jardim, porque no dia que eles comessem, eles iam morrer. No dia que eles comessem, ele ia morrer. Você conhece o texto? No dia que eles comeram, eles morreram? Fisicamente? Não. Mas no dia que eles comeram, eles sofreram na pele a separação de Deus, porque a morte significa separação de Deus. Então, quando Adão come da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele é morto espiritualmente. Houve uma separação, um rompimento entre Deus e o homem. E daí para cá o homem nunca mais foi ligado a Deus. Teve sempre uma barreira. No verso 17, ele diz assim: E o homem disse,
e ao homem disse: porquanto deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore de quem te ordenei, dizendo: não comerá dela. Maldita é a terra por tua causa. Em fadiga comerá dela todos os dias da tua vida. Então aqui você pode notar que a morte era a separação de Deus. E o verso 15 diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a sua descendência. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Agora nós vamos para Romanos capítulo 5, versículo 8, para que nós possamos entender melhor essa passagem. Romanos 5, verso 8, até o 10 mais ou menos, dá para a gente ter em mente o que é. Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, enquanto éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Então, Romanos aqui, Paulo vai esclarecer melhor essa morte. Verso 9: logo muito mais, sendo agora justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E o verso 11: e não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora temos recebido a reconciliação. Temos recebido através do sacrifício. O 12: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, lá no Éden, e pelo pecado a morte, olha a morte aí, de Apocalipse. Assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Porque antes da lei já estava o pecado no mundo, mas onde não há lei, o pecado não é levado em conta. Então, assim que pelo homem entrou o pecado no mundo, pelo homem o pecado saiu. Então, agora o verso 12, o 13 diz assim: porque antes da lei, já limos esse, é o 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, a qual é a figura da que havia de vir. Então, o pecado de Adão foi a desobediência. Comeu, ele foi transgressor. Então, a morte passou a todos. Ninguém da antiga aliança, eles poderiam fazer o sacrifício que fosse, que eles não chegavam a Deus. Eles estavam separados de Deus. Era separado. Deus usava um profeta, usava o Espírito vinha em outro, mas não havia uma evidência de Deus, porque o rompimento da morte espiritual reinava ainda. O 15 agora: mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, abundou para conosco. Também não é assim o dom como a ofensa, que veio por um só que pecou, porque o juízo veio, na verdade, de uma só ofensa. O juízo de Deus veio por uma ofensa. Preste bem atenção. Para condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação.
Porque, o 17, porque se pela ofensa de um só a morte veio a reinar, por esse muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Portanto, assim como por um só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação e vida. Por que nós não entendemos bem esse versículo? Pelo menos eu não entendia, porque geralmente passaram para nós que nós nascemos pecadores. Ah, todo homem nasceu no pecado. Não consegue entender a graça de Cristo. Por um homem veio o pecado, a desobediência. Por um homem entrou o juízo. Agora, é uma troca. Entrou o juízo pelo homem, agora entrou a justificação por um, não homem, mas Cristo Jesus, o próprio Deus. Então, o que é mais forte? O pecado de Adão cometido ou a recompensa paga e livrando todo homem dessa condenação? Então todo mundo está salvo? Não. Todo mundo estava subjugado, não havia acesso a Deus, mas através da obediência de um, todos podem chegar a Deus. Então o que eu tenho que fazer para ser salvo? A Bíblia é bem clara. Paulo diz: crer no Senhor Jesus e seja salvo tu e a tua casa. Antes nós éramos inimigos, eles eram inimigos. Foram reconciliados, agora já que já estamos reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Amém? Voltando aqui então ao Apocalipse, diz que ele enxugaria do nosso rosto toda lágrima, e não haveria mais morte. Então, a morte aqui nós já estamos bem entendidos, porque a morte estava falando da morte de Adão. Através de Adão veio a morte, agora através do segundo Adão veio a vida. E aonde ficaria a lágrima então? Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Que traz em mente as primeiras coisas são passadas? A Bíblia diz que Deus, ele tinha um pacto com Israel físico. No momento que ele aparece no cenário, levando a carga de todos eles, ele tira o reino de Israel material e estabelece um reino espiritual da cruz para frente. Tetelestai, está tudo consumado. E agora ele fazia novo todas as coisas. Então, qual é a dificuldade desse choro? Nós vamos chegar agora para nós terminarmos. Vamos entender o que o apóstolo João tinha em mente quando ele disse que Deus enxugaria toda lágrima, todas as lágrimas do nosso rosto, não do nosso, mas deles lá atrás, que o nosso já nascemos abençoado, já nascemos com as lágrimas enxugadas, lágrimas espirituais. Não haveria mais morte, a morte foi vencida na cruz. Ó morte, onde está o seu poder? Então, para nós, Malaquias, capítulo 2, Malaquias lá no Antigo Testamento, Malaquias, para nós concluir esse raciocínio, Malaquias 2, verso 13. Vamos ler do 12 em diante para a gente ir. O Senhor extirpará
da tenda de Jacó, o homem que fizer isto, o que vela e o que responde, e o que oferece dons ao Senhor dos Exércitos. Ainda fazeis isto, cobri o altar do Senhor de lágrima, de choro e de gemidos, porque eles não olham mais para a oferta, nem aceitará com prazer a vossa mão. Todavia perguntai, por quê? Porque o Senhor tem sido testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, para com a qual procedeste deslealmente, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. A mulher aqui significa Jerusalém. Ainda fazeis isto com brilhos, cobri o altar do Senhor de lágrima. Olha, qual era a dificuldade do pacto antigo? Porque para se chegar a Deus, para chegar sobre o altar, o pecado do povo fazia separação. Então ele chorava diante do altar e cobria o altar de lágrima e de choro, e de tristeza e de dor, porque havia uma separação. Para que Deus respondesse às suas orações, eles precisavam chorar, ele jejuava, afligia a sua alma, e as lágrimas deles era derramado sobre o altar. Essa lágrima de Apocalipse. Então é essa visão de lágrima que o apóstolo João tinha. Ele enxugaria toda lágrima, porque a morte seria vencida e não haveria mais choro e nem pranto, porque todas as coisas, as primeiras coisas, a primeira aliança tinha sido passada. Eis que tudo se fez novo. Então hoje a aliança foi completa. Nós estamos na nova aliança. O altar somos nós. Nós não precisamos chorar para que o Senhor venha. Ele já mora em nós. Não importa a sua dificuldade, não importa o que você tem passado e que vai passar, Ele já enxugou as suas lágrimas. Essas lágrimas que você e eu possamos derramar, não é a mesma lágrima que o Apocalipse está dizendo, porque a morte foi vencida. A Bíblia diz que nós fomos ressuscitados com Cristo, estamos abençoados, reinando com Ele para sempre. Quando esse corpo descer a sepultura, nós estaremos para sempre com o Senhor. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida. E não sei se você entendeu bem essa mensagem, mas essa lágrima é a morte do primeiro Adão. Precisava cobrir o altar, precisava chorar, jejuar, para que Deus pudesse atender. Mas a Bíblia diz que Ele veio ao nosso encontro, rasgou o véu e nos levou novamente o acesso para com Ele. E fez melhor. Ele fez morada eterna nas nossas vidas. Amém?